Fala aí pessoal, Vini Silva mais uma vez. Deixa eu falar sobre um tema aqui que me pediram, né, algumas vezes para falar sobre o canon. O que significa essa palavra canon ou canone? Né, o que é? Bom, a própria palavra canon ou canone, ela vem do grego canon, que significa um conjunto de livros ou regras ou textos, né? É aquilo que forma o dogma de qualquer religião, quando junta regras e textos e qualquer outra coisa, se forma ali o canon dessa religião. E o canon hebraico, o que seria? O canon hebraico seriam os livros do Velho Testamento que foram reunidos e formaram o Velho Testamento. E no caso do Novo Testamento, o Novo Testamento, o canon foi surgindo aos poucos, né, durante os séculos. Eles foram surgindo e pelo lado da religião católica romana, lá no século XVI, ali no Concílio de Roma, é que ficou estabelecido. Mas no caso, o canon romano, que é o conjunto de regras que seria do cristianismo, na verdade, é o conjunto de regras de uma religião, da religião católica de Roma, romana. Ele estabeleceu 73 livros, enquanto o canon antigo, primitivo, que seria da igreja protestante ou evangélica, são 66 livros. Por quê? Porque desde o primeiro século, não tinha a Bíblia formada, o Novo Testamento formado, tinha só o Velho, mas existia aquilo que se chamava Memória dos Apóstolos. As cartas paulinas, as cartas dos apóstolos, elas rodavam por toda a região ali, por todas as comunidades cristãs da época. E foi Justino Marte o primeiro a falar isso, que já existia o que eles chamavam de Memória dos Apóstolos, que seriam essas cartas paulinas que mais tarde se juntaram e formaram o Novo Testamento, junto com os 4 evangelhos e as outras cartas ali de Pedro, Tiago, Judas e Apocalipse. Então já existia. Mais tarde, lá pelo ano 140 da era cristã, vem Marcião, e Marcião é o primeiro que fala, não, temos que juntar aí, né? Juntar as cartas para formar. Não existia essa palavra canon ainda, isso veio mais tarde com Atanásio, lá no século IV, que surgiu essa palavra canon, que seria um conjunto de regras, ou seria a régua, né, para medir aquilo ali e formar esse canon. E qual seria a diferença desse canon formado antes e depois o acrescentado no Concílio de Trento, na Igreja Romana, e mais tarde ali ratificado no Concílio de Roma já no século XVI. O Concílio de Trento foi no século IV e o de Roma lá no século XVI. Eles acrescentaram 7 livros a mais, que é considerado apócrifos pela comunidade cristã primitiva, e a comunidade cristã evangélica no sentido daqueles que seguem o evangelho. Né? E aí é uma diferença entre evangélicos e protestantes, aí isso eu vou falar num outro vídeo. E por que eu não creio nesse canon católico, latino, romano? Por causa desses livros apócrifos, que são livros apócrifos, ou que eles chamam de deuterocanônicos. São livros que não são inspirados, são livros que não têm profecias, são livros que não foram falados pelos outros apóstolos, nem pelo Senhor Jesus. São livros que não seguem ali o caminho das outras cartas. Então não são livros inspirados. Isso foi acrescentado num concílio da religião romana. E aí formou a Bíblia Católica. E os que seguem o evangélico e não seguem esse livro, porque eles são apócrifos. São livros verdadeiros que foram escritos, mas sem nenhuma inspiração divina e sem nenhum contexto com os outros livros, as outras cartas do Novo Testamento. E ali está Baruque, Primeira e Segunda de Macabeu, Judite, Sabedoria, o Siracide, que são livros acrescentados, além de algumas coisas que foram acrescentadas no livro de Daniel, também de Esther. Aliás, o livro de Esther há uma controvérsia se ele é inspirado ou não.
Mas como ele segue uma linha de raciocínio do Antigo Testamento, uns creem que sim, embora não foi achado nos pergaminhos de Corã. Vou falar isso no final, foi o único. Então, o que, que acontece? Então, esses livros eles não são inspirados por Deus. É aqueles que são fiéis ao Evangelho, que não seguem religião, não seguem dogmas humanos, concílios humanos, regras humanas, que toda religião é formada por homens, foi criada por homens. A Igreja Católica Romana é criada no século IV, ali começou, né, com o imperador Constantino, isso é histórico, e ali começou com os concílios, e tem muita regra de homem, é uma religião, é uma religião. O cristianismo verdadeiro é aquele cristianismo primitivo, onde as pessoas seguiam somente as palavras de Cristo, e acabou. Ninguém seguia nem os apóstolos. Os apóstolos, as pessoas ouviam o que os apóstolos falavam, mas o único que o pessoal venerava, adorava e seguia era o Senhor Jesus Cristo, o autor de toda a palavra de Deus. Então, esse era o Evangelho, essas cartas já percorriam toda a comunidade cristã da época. Então já eram conhecidas essas cartas, principalmente as de Paulo. Marcião foi o primeiro a querer formar, pegar as 10 cartas de Paulo, as 10 cartas paulinas, junto com o Evangelho de Lucas, que não é esse, mas era um outro Evangelho de Lucas, e formar um contexto ali, formar um livro com todas essas cartas. E aí isso foi sendo falado durante séculos, e só mesmo no século XVI é que foi formado o Novo Testamento, com a Igreja Católica Romana, mas acrescentando esses livros apócrifos. E tem um canon protestante? Tem, mas por que a gente não segue também? Pelo menos eu não sigo. Porque foi feito por Lutero, e o Lutero ele queria tirar ali o livro de Hebreus, livro carta, né? Que Hebreus escrito por Paulo, embora muitos teólogos ainda não confirmem isso. Hebreus, esse Judas não é os Iscariote, mas é Judas, filho de Maria com José, irmão, entre aspas, do Senhor, que é irmão de Tiago também. E ele queria tirar Hebreus, Judas, Apocalipse e um outro, acho que era Tiago também. E por que eles queriam tirar isso? Ele queria tirar porque ele achava que ali não seria inspirado, mas depois, pelos estudos, você vê que é a continuação de todo o contexto do Novo Testamento, inclusive o livro de Hebreus falando sobre a fé de uma maneira muito importante, o livro de Tiago e Judas voltado mais para os judeus, e o Apocalipse, que em inglês é o The Revelation Book, o livro da revelação do futuro. E acabou que não saiu, por quê? Eu creio que não saiu, aí já é uma crença minha, mas é uma crença que tem base, é porque Deus não permitiu. Eu creio que Deus, embora isso não está escrito, eu creio que Deus jamais permitiria que a palavra dele fosse alterada. Muita gente fala, a Bíblia foi alterada muitas vezes, nada, não, isso é papo furado, isso é senso comum que fala isso. A maior prova disso, Deus é tão bom que ele permitiu que um jovem pastor, digo pastor de ovelha, estava pastoreando suas ovelhas ali no deserto, em frente ao Mar Morto, em Curã, e uma ovelha se desgarrou. Ele foi atrás da ovelha e viu que tinha uma caverna ali, jogou uma pedra, viu que a pedra demorou a cair, acharam um vaso, e dentro desse vaso, manuscritos do Antigo Testamento, da Torá. Quando foram os arqueólogos lá escavar, acharam todo o Antigo Testamento em 900 barros lá, né? 900, com todo o Antigo Testamento, menos o livro de Esther, do Gênesis a Malaquias. E o que é mais incrível, exatamente igual ao que está escrito hoje. Esse achado foi do século I, no ano de Cristo, no século de Cristo. Manuscrito esse feito pelos essênios, e exatamente igual. O livro de Isaías, Jeremias, tal como é hoje. Os rabinos compararam tudo igual. Por isso é considerado o maior achado arqueológico de todos os tempos da história.
porque são textos de 2000 anos atrás, que são exatamente igual ao de hoje, sem errar nada, sem mudar nada, tudo igual. Então essa é a maior prova de que o que eu falo aqui não é um achismo somente, tem base. Deus não permitiu que se alterasse a Bíblia. Deus permitiu que os 66 livros que estão ali são o que ele quer que esteja, e que esses acrescentados pela religião católica realmente são apócrifos. Se você usar ali toda a técnica, toda a ciência da teologia, você vê que eles não têm relação nenhuma com os outros textos. Por isso eles não fazem parte do canon cristão, nem do canon hebraico, que é o que eu sigo. O canon hebraico, por quê? Porque foi comprovado pelos pergaminhos do Mar Morto, lá de Corã, que são verdadeiros, que não há erros nele. E o do Novo Testamento, pelas profecias. Aí quem faz teologia sabe que a gente estuda isso, a gente comprova todas as profecias que estão lá e viu que todas foram cumpridas à risca, sem errar uma vírgula. E muito pouquinhas faltam se cumprir, mas hoje em dia, na data que eu estou fazendo esse vídeo aqui, que é em março de 2021, as que faltam estão aí se mostrando aí que vão se cumprir. Então, canon é isso. Canon é um conjunto de regras, de dogmas que são usados em uma comunidade ou em uma religião. No caso do cristianismo, que não é uma religião, a Igreja Católica Apostólica Romana, sim, é uma religião, mas o cristianismo não. O cristianismo é católico. O que é católico? O que é ser católico? Católico é aquele que segue o conjunto de regras e dogmas e concílios de uma religião chamada Igreja Católica Apostólica Romana, surgida no Império Romano. E cristianismo é aquele que segue a Cristo, somente a Cristo, aquele que é fiel ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que é cristão, seguidor de Cristo. Olha, eu sigo Cristo, mas também sigo ao Jorge, a São Jorge. Não, então você não é cristão, porque você não é fiel. Você diz que segue Cristo, mas também faz seus pedidos, suas rezas para o Jorge, ou para Fátima, e por aí vai. Cristão é aquele que é fiel a Cristo. Então, o cristão, ele crê no canon hebraico, onde contém os livros do Velho Testamento, não somente da Torá, mas também os livros proféticos, os livros sapiensais, como se fala, e segue o canon bíblico do início, antes do Concílio de Trento, antes de surgir a Igreja Católica Romana, que são os livros que estão na Bíblia até hoje, do jeito que estão ali, os 27 livros do Novo Testamento. E sem os 7 acrescentados pelo canon romano. Esse nós não seguimos. Nem o canon protestante, que é onde Lutero queria tirar esses livros que eu falei. Nós seguimos o canone. Canone seria o plural, cristão. Tá bom, pessoal? Esse que é o canon. E esse é o que o cristão, o seguidor de Cristo, segue. Aquele que um completa o outro. Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes em 400 anos. Em 400 séculos, aliás. Não 400 anos, 400 séculos. Né? Um terminou que o outro começou sem um ter conhecido o outro. Quer dizer, você vê que é coisa de Deus. Ah, mas foram homens que escreveram. Outra coisa que o senso comum fala. Não. Se você for lá em 2 Pedro 1, 2 Pedro 1, 20, 21, por ali, você vai ver que está escrito assim: pois nenhuma parte da Escritura foi feita por particular elucidação. Homens santos escreveram inspirados pelo Espírito Santo.
Nenhuma parte da Escritura provém de particular elucidação, mas é isso que está escrito. 2 Pedro 1,21. Aqui eu não leio o texto, não leio nada, eu falo daquilo que eu leio na Bíblia, que eu aprendo. Então, e entre outras passagens, né? Você vai em Apocalipse, lá no final, Deus, o Espírito Santo diz, olha, ninguém acrescente ou tire nada do que está escrito aqui, porque senão Deus vai acrescentar as pragas na pessoa ou tirar a parte dela na salvação. Ou seja, o que está escrito, o canon bíblico, cristão e romano está fechado, isso aí no Concílio de Roma, a própria Igreja Romana, no caso católica, afirmou, olha, não, está fechado aqui, não se acrescenta mais nada. Embora eles sigam seu catecismo próprio, né, com muitas coisas ali que não estão na Bíblia. Mas eu não vou entrar nisso aqui não. Depois eu vou explicar o caso do batismo, eu vou comparar o batismo católico romano com um batismo bíblico, vamos comparar uma série de coisas aí, a ceia, né, o comer do pão, o beber do vinho, das religiões e da Bíblia, vocês vão ver que são diferentes. Tem muita coisa. A religião, ela acrescenta coisas que convêm a elas. Entendeu? Isso, quando eu falo aqui da religião católica, eu estou falando da religião, não daquele que segue a religião. Aquele que segue, ele tem um coração sincero, mas e como ele aprendeu aquilo, ele tem aquilo como regra, como certo. Só mesmo que quem estuda, se aprofunda nos mistérios das escrituras sagradas, é que consegue ver, comprovar que é o oposto, é diferente. Eu era um católico fervoroso, eu ia na missa todo dia antes de ir para o trabalho. Antes do trabalho eu passava na missa de 7 horas da manhã, assistia a missa, naquele tempo a missa não passava de meia hora, 20 minutos, acabava e ia trabalhar. Ainda tinha uns fanatismos, eu não saía de costa da igreja, eu já falei tudo isso, né? Quando chegava na porta eu virava e saía de costa, tinha essas coisas, acendia a vela, água para anjo da guarda, essas coisas que existem na religião. E andei por várias religiões, várias, afro-brasileira, kardecino, tudo, evangélica inclusive. Quando eu fui estudar teologia numa faculdade com teólogos mestres no assunto, doutores no assunto, estudando a fundo, inclusive na língua original que foi escrita, tanto no hebraico antigo, né, chamado hebraico bíblico, não o hebraico moderno, o grego koiné no Novo Testamento, ou mesmo aramaico. O aramaico tem algumas coisas no velho e algumas coisas. E aí que você vê a verdade ali, você estuda, se aprofunda. Claro, com Deus te dando a revelação, principalmente no Novo Testamento. No Novo Testamento, se você realmente é um cristão e quer entender, você tem que orar a Deus, clamar a Deus, para Ele te abrir os olhos, te dar um entendimento. Como tem no próprio Atos dos Apóstolos, uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, ela ouvia o que Paulo pregava, só que ela não entendia nada. E Paulo, vendo aquilo, orou a Deus e pediu a Deus que ela entendesse, e ela passou a entender. Então tem muitos mistérios no Novo Testamento que Deus tem que abrir teu coração para que você entenda, senão você se torna um religioso, aí fica debatendo com quem tem a revelação, não, mas isso não é assim, entendeu? É terrível. Eu já fui assim, eu discutia, e porque aquilo que eu aprendia na igreja, eu achava, bom, se me ensinarem é porque isso que é o certo, mas não é. Só realmente quando eu comecei a estudar a Bíblia, a orar a Deus, clamar a Deus para me dar revelação, sem olhar nota de rodapé, sem pegar essas Bíblias de estudo. A minha Bíblia é aquela de letra grande que não tem nota de rodapé, não tem nada, é só a Bíblia. Porque eu quero entender diretamente de Deus, eu não quero aprender nem de pastor, nem de padre, nem de bispo, nem de ninguém. Porque Deus, ele revela a palavra dele a quem ele quer. E se você aclamar a Deus com sinceridade, Ele vai te revelar. E aí você vai compreender as escrituras da maneira como Deus quer. E você vai entender que tudo ali é feito por Deus e não pelo homem. O homem não teve participação nenhuma na obra de Deus. A obra é de Deus e não do homem. O homem, ele é usado por Deus para que tudo se cumpra. E inclusive
as escrituras. Então esse achado do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto, acabou com essa falácia dos ateus, dos agnósticos, dos anticristos. Ah, a Bíblia foi traduzida muitas vezes, a Bíblia é isso, não foi nada, está exatamente igual a 2.000 anos atrás. E também o canon no Novo Testamento é o que Deus quis colocar ali, e sem esses acréscimos dos religiosos. Existem mais livros apócrifos do que da Bíblia, sabia? Existem cerca de mais de 150 livros apócrifos. Evangelho de Tomé, Evangelho de não sei de quem, de um monte são livros históricos, porém não são livros inspirados, não foram inspirados por Deus nem pelo Espírito Santo. Um teólogo estudar, a gente estuda, eu já li quase todos eles. Mas é por quê? Mas por que eu não tenho problema de ler? Porque eu sei, eu tenho meu coração já fortificado em Deus, eu sei onde está a verdade. Então eu leio como fonte histórica. Mas uma pessoa que está iniciando, ela toma aquilo como verdade, isso é um perigo. Aí começa a seguir doutrinas de homens, doutrinas erradas. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Então o canon é isso, é um conjunto de regras, só que você tem que seguir o canon correto. Valeu? Eu volto aí com outro assunto da Bíblia aí, tentando explicar um pouquinho aí daquilo que é mistério para muita gente, mas que graças a Deus para muita gente também é a revelação de Deus. Valeu, volto aí com outro vídeo qualquer hora. Valeu, um abraço, vou nessa. Fui.